costurar mais uma peça comigo hoje, costura iniciante. Já fiz algumas, tem... A minha garganta está boa. Vai, de novo. Oi meninos e meninas, vamos cortar e costurar mais uma peça iniciante. Hoje eu vou fazer uma bem simples e já fiz algumas aqui no canal, está abaixo na descrição do vídeo. Aí você pode dizer assim, Luciete, essa peça não me parece muito para iniciante, já que ela tem uma cara de quem é complicada. Totalmente enganada, gente. É muito simples, facilitei em tudo, na gola, o punho é maravilhoso, eu tenho certeza que você vai amar. E quando eu falo assim, é para iniciante, pode ver, o vídeo tem de 1 hora ou quase 1 hora, porque está passo a passo. Por isso, para iniciante, além de eu facilitar, o modelo é exclusivo para vocês, o modelo é desenhado por mim, é exclusivo aqui do canal. Eu faço tudo descomplicado, do começo até o final. Por exemplo, você sabia que se você costurar os dois ombros, você tem gola e decote, com acabamento impecável. Já viu isso? Então aqui você vai ver comigo. E você, iniciante, vai fazer o seu melhor decote, aquele impecável mesmo, sabe? Quando você olha assim e vê que tá tudo bem feitinho? Pois é, com apenas costura de ombros, você tem isso. E a manga também, eu fiz o punho estilizado, aquele modelo que é só nosso. Não é modelo só copiado. Se eu desenho aqui o decote, eu já faço o mesmo desenho na manga, para ficar os dois numa combinação perfeita. E tudo muito simples, tudo descomplicado. Tenho certeza que você vai gostar. E se gostou, já deixa um like, compartilhe, comente, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. É um modelo bem simples, porém elegante. Olha, as meninas plus size com certeza vão amar. É só escolher a cor que você gosta e me acompanhar que você consegue fazer. Então se anime, crie coragem e vamos lá me acompanhar e cortar e costurar comigo. Vou usar esse tecido aqui, ele é um viscolinho. Aí você vai dobrar pra gente cortar a primeira parte costa. Lembrando que você pode usar uma peça sua de manga ou uma base que você já tem aí, já está bom em você esta base, então você usa ela, tá? É a mesma coisa. Ah, gosta de modelagem? Pode fazer modelagem com os movimentos que eu vou fazer aqui, usando o seu papel em vez de estar cortando direto, como eu estou. Dobra a parte costa, essa aqui é uma camisa, a manga dela é boa, o comprimento, então eu vou dar preferência de cortar com esta aqui. Aproveita tecido, dobra o tanto que você precisa. Aqui eu vou retirar um pouquinho mais. Então, observa, sempre que vocês fizerem a dobra da peça de vocês, não deixe de desperdiçar tecido, dobra o suficiente. Aqui eu volto, esse tamanho aqui. Aqui tá bom, aqui tá uma boa distância. Pronto, tá bem retinho. Vocês podem colocar peso, tá? Pra não sair do lugar também. Aí você, não quero cortar com uma peça, pode pegar a base. Base costa. Já tem sua base? Coloca aqui. Coloca pezinho em cima e corta da mesma forma que eu vou cortar. Com o de margem de costura, geralmente 2 na lateral, tá? Esse comprimento pra mim também tá bom. Na lateral vou deixar 2. Eu dou preferência de deixar 2. Lembrando que esta blusinha minha aqui é uma camisa, ela é soltinha, ela não é agarrada, tá? Por isso eu tenho segurança de cortar com apenas 2 de margem de costura. Aqui você pode cortar direto ou marca com giz. Eu prefiro marcar com giz e depois cortar. Aqui, ó, na cava, eu já marco aqui.
Pronto, marquei. Aqui sobe 3, que a margem de queda de ombro já fica certinho aqui, tá? Só subir 3. E aqui você copia o seu decote, né? Deixa eu virar aqui desse outro lado. Já vou colocar aqui. Tá aqui, ó, bem onde... Aqui fica bem aqui. Bem, copiei esse decote aí. Vamos supor que você já copiou com sua base. Aí você só corta. Claro, com uma margem de costura, tá? Porque eu marquei aqui, não tinha margem de costura. Então, agora tem margem de costura. Aqui, como eu subi 3, já tinha margem de costura. Vou parar aqui, parou. Porque agora é o movimento que eu vou fazer fora da sua base. Que é do ponto aqui do seu decote, você sobe reto. Só isso aqui, ó. Subiu reto, né? Com a margem de costura. Vem aqui, chega aqui pertinho. Aí sobe retinho. Muito bem. Aí aqui você corta reto também. Pronto. Deu pra ver direitinho aí, né? É só isso aqui. Então, essa aqui é a parte costa. Pode colocar pence, tá? Pra ficar com formato melhor. Eu sempre dou preferência de colocar uma pencezinha. Mas isso vai de cada pessoa, tá? Então, eu gosto de colocar pra dar um formato. Mesma distância, eu vou colocar uma distância de 10 aqui. Fica melhor pra mim. Marca lá e marca aqui. Aí eu vou fazer a pence aí eu mostro pra vocês. Parte costa, agora vamos dobrar e cortar a parte frente. Gente, não tenha medo de cortar. Faz exatamente como eu estou fazendo, que dá certo. Tem umas pessoas que dizem que tem medo, né, de cortar. Então, é como eu falo, deixa sempre 2 a 3 de margem de costura na lateral, que aí você não perde a sua peça de jeito nenhum, porque você tem sempre sobra de segurança. Dobra o tecido de novo. Aí você dobra a parte da frente e a gente vai cortar a frente, tá? Deixa eu virar pra cá que fica melhor. Dobra a frente. Pronto, posicionou aqui. Vou cortar a parte frente ou a sua base. Frente. Coloca, corta com o de margem de costura, fazendo o movimento aqui no decote que eu vou fazer, tá? E a lateral de 2 a 3 de margem de costura aqui ou na base. Quem também quer deixar, pode deixar com a base também, margem de costura é bastante. Aqui eu estou deixando 2. Aqui eu vou parar e vou passar aqui a desenhar a minha cava da frente. Aqui ó, em cima do ombro. Aqui toda a costurinha. Eu vou colocando aqui minha mão. Pronto. Aqui, como tem queda de ombro, ó, tem 1 centímetro aqui, ó, para dentro, onde está a costura. Então, é só eu cortar reto. Cortando reto, tem margem de costura pra mim, já. E aqui é a parte onde para o meu decote. Então, eu vou retirar aqui. Quanto que eu vou baixar aqui do decote de gola? Baixar uns 4 dedos. Não vou fazer muito, não. Depende do decote que você quer aí. Quem gosta mais decote, pode deixar mais decote. Deixa eu cortar aqui a cava com margem de costura, tá? Pronto.
Aqui tem mais de costura, deixa eu acertar isso aqui. Deixar mais curvadinho aqui. Pronto. Aí aqui a gente vai fazer o mesmo que a gente fez na parte costa. Aqui do ponto, eu vou subir reto, né? Quanto que deu no... Deixa eu ver aqui, na parte das costas aqui. Quando a gente subiu, né? Deixa eu baixar um pouco mais aqui. Ombro, aí eu subi, né? Vamos ver quanto que eu subi, cadê outra fita? Eu subi 5, então eu vou subir o mesmo 5 aqui. Deixa eu deixar marcado. Cinco aqui, ó. Exatamente aqui. Daqui aqui, 5. Faz retinho aqui, ó. Bem retinho. E corta. Ó, eu vou cortar depois desses 5, mais 2. Por que daqui mais 2? Porque vai precisar lá pra gola. Importante, tá? Se você estiver fazendo modelagem, deste ponto para cá, 2, aí segue reto até aqui. Pronto, aqui, ó. Tá vendo? Prestou atenção aí? 2, e vem retinho até o cantinho aqui, ó. Corto. Pronto, parei. E aí, corto retinho aqui no meu ombro. E fica exatamente assim, ó, com este biquinho para cá. Agora, vamos aqui ao decote. O decote é o tanto que você quer. Se você gosta mais aberto, pode baixar mais. Mas o meu, eu vou deixar só até aqui. Geralmente é 18 o meu. Cadê a minha fita? Eu não deixo muito. Ó, aqui está com 18, exatamente. Daqui aqui, que é o tanto que eu gosto. Aí, agora eu vou abrir. Deixa eu ver quanto que eu vou abrir. Você pode fazer mais largo ou menos. Eu acho que eu vou com 3. Abrir aqui essa parte, tá? Vou fazer 3. Acho que 3 tá bom. Você faz tipo uma gota, tá? Você vem aqui, curva e vai. Termina aqui na pontinha, que a gola vai ficar mais bonita. Aí aqui, ó, só corta com mais de costura. Exatamente assim, tá? Como se fosse uma gota gigante. É só isso. Pronto, aí agora a gente vai cortar a manga. Pra manga você dobra, pode cortar as duas de uma vez só, ou corta uma e depois a outra, tá? Que eu vou cortar uma, depois eu dobro. Corto outra. Aí eu venho aqui e vou pegar essa manga inteira, porque eu gosto desse tamanho. Que tá, essa daqui tá boa nesse tamanho. Eu não vou fazer punho, quer dizer, o meu punho vai ser estilizado, então eu não vou fazer separado, a manga é inteira. Corta aqui, ó, com um de mais de costura. Aqui eu vou cortar seguindo, porque ele não está muito apertado, ele está mais soltinho. E aí você corta aqui a parte costa, tá? Aqui que eu estou fazendo é a parte das costas. Aqui, ó, já copiei aqui. Com um de mais de costura. Cortou parte costa, agora a gente vai
e corto a parte frente. Não preciso medir lá, é só entrar 2 aqui, ó, sempre nessa parte da curva. Entra 2, marca e aí segue retinho aqui e aqui. Só fazer isso aqui, essa curva, que já fica com a parte da frente. Ó, começa aqui fininho. E aí termina em nada na parte de cima. Pronto. Cortou isso, aqui é frente. E o outro lado é costa. Aí você abre aqui e corta mais uma vez a manga. A manga, eu vou querer uma barra na manga, depois vocês tiram, tá? Primeiro eu vou agora aqui tirar, você vai dobrar e vamos tirar o revel da frente e das partes das costas também. Deixa eu pegar aqui. Quem estiver fazendo aí com a base, é a mesma coisa. Pega aqui o que você já cortou e repete o que eu estou fazendo. Dobrou o tecido, posiciona aqui, parte da frente e das costas também, faz o mesmo, tá? Coloca aqui na dobra. Aqui eu só pego um pouquinho da cava, aqui ó, só metade. E aqui eu repito também o nosso vazado aqui. Aí eu puxo aqui, aí eu só acerto, ó, até aqui eu venho e corto. Até aqui a metade da carne. Fica assim. Tira isso aí, que o decote já vai ficar perfeito. E a parte costa faz o mesmo, dobra e copia também. Corta igual aqui. Só a metade da capa. Parei. Tira e corta aqui retinho ou mais curvadinho, como preferir. Pronto. Isso aqui faz com que a golinha fique perfeito, o decote. Faz tudo de uma vez só, somente na costura. Sem precisar de mais nada, o decote e a gola vai ficar lindo. E com acabamento maravilhoso. Aqui eu vou tirar um pedacinho também pra manga, que a gente vai precisar pra fazer o detalhe da manga, tá? Você tira uma barra, deixa eu ver de quanto. Vou fazer com... fazer uma barra aqui com 18, tá? Só copia aqui, ó. Dezoito. Pronto. Isso aqui vai fazer com que o detalhe aqui da manga também fique com acabamento perfeito, sem muito trabalho. Só tira, tá? E guarda. Na hora que eu fazer a manga, eu faço o nosso vazado também. Agora vamos costurar. Vamos começar aqui na nossa
parte da frente e das costas, fazendo exatamente isso aqui que eu vou fazer agora. Você vai pegar aqui, ó, e colocar em cima. Vai costurar aqui, ó, na parte de cima. Só aqui, tá? Costura. Deixa aqui separado. E esse também é o mesmo. Coloca aqui. E aqui você vai costurar. Aqui em cima, costura, passa pelo vazado e costura. Só isso, tá bom? Vamos na máquina. E aqui você pode usar uma zélia e botão. Eu vou preferir o lacinho, então você faz 2 tirinhas e coloca aqui, um do lado do outro, aqui embaixo, tá? Que aí quando costurar já fica presinho, já pode até alfinetar aqui. Pronto, eu costurei aqui. Aqui você dá alguns piques para poder desavessar, porque é curva. Tudo que é curva, a gente dá piques para desavessar e ficar sentadinho. O cantinho aqui eu corto a pontinha. Pronto, ó, vira pra lá e você vai passar ferro. E aqui é o lacinho onde a gente vai fechar o decote. Aí aqui fica aberto, que é o ombro. E essa parte aqui. Agora, aqui a parte das costas faz o mesmo aqui em cima. Ó, costurou só em cima. E aí fica assim. Aí aqui pra gente fechar os ombros, vai colocar um sobre o outro, tá? Aqui, ó, direito com direito. E aqui tem o ombro, ó. Tá vendo aqui? E aí, como você vai unir? Eu vou tirar o revel. Vou segurar só a parte da blusa aqui, ó. Ombro da blusa. E vou alfinetar. Você vai começar a alfinetar até o final. E vim aqui,
Ó, tá vendo? Você está indo e vai indo que você vai alfinetar até chegar lá na parte do revel, ó. Tá aqui, ó, está costura com costura aqui. Tá vendo? Costura com costura. E aí vai unindo, ó, tá vendo? Encontrou já o cantinho do revel e aí alfineta também para costurar. E aqui o ombro do revel. E aqui, ó, só passar a costura. Aqui eu vou retirando o alfinete, que eu não gosto que ele fique. Ombro da blusa. Aí vem aqui, ó, no cantinho e já costura bem. Para no cantinho. Com a agulha já lá, aí você vira. E aí passa a costura no restante aqui. Tira os alfinetes. Segue a sequência que dá certinho, tá, gente? Só fazer exatamente o que eu tô fazendo aqui. Quando você está costurando, junto comigo, você vai achar, você acha só olhando complicado, mas na hora que você está costurando junto comigo, você vai ver que no seu vai dar exatamente igual. É só costurar. Vim aqui até o final. Cada curvinha dessa aqui, você dá um pique. Ó. Pronto. Tirar aqui um pouquinho dessa ponta. Agora, você desavessa. Vamos desavessar aqui. O outro lado você faz igual, tá? Estou fazendo apenas um lado do ombro. Aqui é frente, costa. Tá vendo a golinha aqui, ó, já está com costa e a parte da frente. E aqui é o ombro. Deixa eu segurar aqui o outro ombro. Coloco aqui. Tá vendo? Aí o ombro está costurado e com acabamento. Aqui é o revel. E olha que graça que fica, tá vendo? Fica com um acabamento ótimo. A tirinha tá aqui. E aí você não precisa se preocupar com a gola, nem com o decote, porque fica tudo pronto apenas com aquela costura. E este outro aqui faz a mesma coisa para ficar igualzinho. Aí a sua golinha já vai estar aqui, ó, perfeita para uso. E aqui também você vai passar, né? Quando você passar fica melhor. Você pode passar e rebater ou só passar que fica bom. Então, vamos fazer aqui o outro. Vamos lá. Já que tá no avesso, vamos direito com direito de novo. Direito com direito. Um sobre o outro aqui. E faz o mesmo, ó. Tira o revel aqui e segura apenas a blusa. Frente, frente e costa. E vai alfinetando. Quando você pega aqui, aí você vai alfinetando, automaticamente você vai pegando tudo que tem que pegar. Ó, eu vou indo, alfineta. Ó, vou afastando, tá vendo? Tudo se encaixa, ó. O cantinho com cantinho se encaixou, alfinetou. E aí, ó, você pega aqui, ó, costura com costura. Aí você encaixa uma na outra. Alfineta. Aí você tá andando. Quando você anda aqui, ó, já tem cantinho com cantinho, ó. Tá vendo? E apenas com essa costura sai a gola, ombro e decote. Tudo junto. Bem prático mesmo, dá para todo mundo acompanhar. Corta aqui essa pontinha.
Aí é só desavessar aqui e os dois está prontinho. Aí eu vou passar ali pra vocês verem como fica bem assentadinho, só com o ferro. Só passar. Você vai puxando assim, ó, dobra bem direitinho, tira bem de dentro aqui, ó. Aí vai no ferro e passa. Não deixa amassar pra dentro não, tá? Vocês tiram ele tudinho do tecido, todinho daqui de dentro. Ele fica meio enrugado pra dentro. Aí quando você tirar, olha assim. Aí você já vê a golinha aqui, bem feitinha, acabamento e tudo. E aí o acabamento aqui de dentro, você vai fazer aqui na beirinha do revel. Um embanhado ou um viés, né? Eu prefiro overlock, eu não gosto muito, nem zigue-zague. Você tem que dobrar e embanhar, ou se tiver overlock, passa mais um viés, fica melhor. No caso aqui eu vou embanhar, porque eu acho esse tecido bom de embanhado. Então, você dobra uma vez, duas vezes, embanha, que dá certo. Lembrando que vocês podem, tudo isso, fazer o alinhavo. Quem é iniciante, tá? Alinhava, que vocês vão sentir mais segurança. Pronto, ó, aqui eu embanhei, aí a gente passa também bem passadinho. Vou embanhar a outra parte aqui. Pronto, aqui ó, eu passei. E aqui eu vou passar a costurinha no ombro pra segurar. Aqui na ponta eu coloquei 2 botões de pérola pra dar um charminho na ponta da fita. Aí antes, aqui só falta fechar, né? Mas antes de fechar, costura aqui no ombro o revel, ó. Já alfinetei aqui. Isso aqui é importante porque depois você não se preocupa dele ficar solto na hora de costurar a manga. Pronto, aí costura aqui os dois, costura esse e o outro também. Agora vira no avesso e já vamos fechar. Coloca aqui direito com direito. Aqui você vai alfinetar, alinhavar ou pode costurar direto. Mas o alfinete é sempre importante. Alinhavar para iniciante, não entortar, alinhava. Aí é só costurar. Aqui eu deixei com 2 de mais de costura, então eu vou costurar com 2. Já que a minha blusinha, ela está no tamanho bom. Costura e faz acabamento. Pronto, aqui eu já terminei, desavessei, fiz acabamento. E aí fica aqui preparada. Aí agora, depois de pronta aqui a parte da blusa, pode fazer a pence de trás, tá? Eu não fiz a pence da parte de costa, mas pode fazer a pence não. Depois, se eu vestir e quiser, eu faço, né? Eu coloco, posso colocar e tirar. Aqui eu vou já fazer a manga. Vamos fazer o vazado da manga aqui, que é o punho. Vou colocar aqui na mesma posição, deixa eu ver. Aqui, ó. Coloca cava com cava frente, tá? Cava frente aqui, cava costa. Igual, tá? Coloca aqui, ó, direito com direito ou avesso com avesso. Na mesma posição aqui, que não tá dando pra ver, né? Vamos supor que aqui é o avesso, avesso com avesso, aí coloca em cima. Pronto. Agora aqui você vai dobrar. E aqui você vê o tanto que você quer abrir, pode ser mais ou menos. Deixa eu pegar a tesoura aqui. Essa fita. Deixa eu ver quanto que eu vou abrir aqui.
Acho que eu vou abrir 16 daqui a aqui, tá? 16 pra mim tá bom. Deixa eu ver um X aqui. E aí, eu faço o mesmo vazado que eu fiz na parte do decote. Eu venho aqui e faz uma curva e termina bem na pontinha. Aqui entra mais ou menos 1,5. Não vou abrir muito, não. Se você quiser, pode abrir mais. Mas 1,5 tá bom. Aí, você corta. Aqui, ó, primeiro você dá um pique. Aí, começa bem fininho. Aí, aqui, ó, você vem e vai curvar. Pronto. Vendo como ficou? Olha, eu tirei apenas isso aqui. Aí, aqui eu vou abrir. Cortando as duas, fica igualzinho, né? Fica exatamente assim. Agora, eu vou pegar uma, vou fazer, e a outra você faz igualzinho, tá? Agora, você pega aqui o revelzinho dela. Você pode já pegar e embanhar, tá? Porque você vai colocar ela aqui. E essa parte de cima tem que ser embanhado, feito acabamento. Aí, eu já peguei aqui, ó, já embanhei. Tá vendo? Está embanhadinho. Então, já vou deixar aqui embanhado. Vou colocar aqui em cima. Aqui, vou virar aqui do outro lado. Pode alfinetar, que aí não sai do lugar. Pra gente poder costurar. Pronto, agora você vem aqui, ó, e costura meio centímetro aqui. Aí, depois você corta, tá? Assim, fica mais fácil de ficar no lugar, sem cortar os dois juntos. Aí, você consegue enxergar bem direitinho. Aqui, ó, vai bem devagar. Vai levantando o pé aqui, tá? E vai vindo bem devagar. Pronto, ó, vim até aqui em cima. Aí, aqui você pode já costurar também a barrinha, né? Eu já vou vir pra cá e vou costurar a barrinha. Esse outro lado aqui também. Pronto. Ó, costurou, agora você pode cortar aqui, bem na parte onde está cortado já a parte da manga aqui. Só acompanhar o corte. Aí, o outro você faz igual também, tá? Pique na parte do contorno aqui. Não corte a linha, tá, gente? Tem que ter o maior cuidado aqui. Pronto. Tira aqui o alfinete. Aqui, ó, corta a pontinha desse aqui, que é pra não...
Tirar um pouco do excesso aqui, que esse aqui ficou mais. Pronto. Aí desavessa aqui, ó. E aí passa ferro, tá? Passando o ferro fica já no lugar. Aí fica assim, depois a gente vai terminar o punho. E desta maneira aqui você já pode fechar a sua manga. Vem aqui. Você vai colocar aqui, ó, lateral com lateral aqui. E vai costurar e fazer acabamento. E aí faz zigue-zague, ou viés. Aqui pode vir costurando, costurando. Aí vai até o revel aqui. Pronto. Ó, costurou aqui. Volta o revel, porque ele vai ficar com o acabamento já do punho certinho aqui. Ó, ele fica assim, já costuradinho, aberto aqui. Fica com acabamento bom aqui na parte do punho. Aí é só fazer aqui, ó, ou zigue-zague ou viés, tá? E assim faz a outra também. Feito isso aqui, a gente já pode colocar a manga na blusinha. Depois a gente termina o punho. Deixa eu já pegar aqui a blusa. Já que eu tenho esta manga aqui pronta, eu já vou colocar. Como que coloca a manga? Começa sempre alfinetando pelo ombro, tá? Você vem aqui bem no meinho, que aqui é a ponta. Coloca aqui na sua manga. Na sua manga você coloca 1 centímetro depois dessa costura aqui, ó. Aí coloca bem em cima dela aqui. Vem aqui, segura, vem aqui por baixo, segurando. Aí já alfineta aqui no lado do avesso. Vai encaixando a manga aqui, direitinho e alfinetando. Ó, costura da lateral da blusa com a costura da manga. E vai encaixando até dar certinho aqui, ó. No alfinete você vai vendo se está certinho. Tem uma parte que você pode embeber a manga, que chama, embeber chama, você passar uma costurinha na cabeça da manga. Às vezes precisa, às vezes, dependendo do tecido. Tem tecido que ele é fácil, esse aqui ele é bem fácil, ele não precisaria. Mas deixa eu tirar aqui, deixa eu alfinetar até aqui e vou passar uma costura pra vocês verem. Pronto. Aí tem aqui a parte de cima aqui do ombro da manga. Eu vou tirar aqui o alfinete, aí você passa uma costurinha, tá vendo? Bem aqui, ó, nesta curvinha da manga, você vem e só dá essa costura aqui, ó, só passa essa costura. Ó, tá bom. E aí dá essa puxadinha, isso aqui chama embeber, tá? Para as iniciantes que não sabem,
Sabe essa puxadinha que dá assim, ó? Fica levemente enrugadinho, mas não é franzido, gente. É só enrugado. Que não pode dar vinco. Aí ele fica encolhidinho assim, tá vendo? Aí dá essa curvinha. Isso aqui ajuda a encaixar a manga. Então, faça isso se você achar mais confortável assim. Mas tem, muitas vezes não há necessidade, mas tem tecido que realmente é preciso. Então, aqui, deixa eu ver onde estava, aqui, que é o meio. Deixa sempre o meio marcado, que aí você não se perde. O meu tá marcado aqui com pique. Ou marca com giz. Pronto, agora contorna costurando e faz acabamento depois, tá? Lembrando, faz o acabamento da manga antes, tá? Eu estou fazendo aqui só pra mostrar, mas depois eu vou fazer o acabamento da manga, que eu ainda não fiz. Ó, aí eu venho aqui, ó, e termino certinho a manga, tá vendo? Não sobra nadinha. Então, se eu quiser dar uma costurinha, fica bem mais fácil. Aqui faz o acabamento, tá? Deixa eu virar aqui. Olha como ela fica. Ela não fica com ruga aqui, ela fica levemente com as bolinhas assim, ó, mas ela não fica com ruga. Então, é bom fazer para vocês iniciantes. Ajuda no encaixe. E aí fica assim, e passa também, que fica bom. Então, a outra eu vou fazer igual, tá? Eu vou passar aqui, vou fazer igual, a gente vai fazer o punho aqui, terminar o punho e fazer o embanhado. Pronto, aqui eu já coloquei outra manga, fiz a mesma coisa. Agora, a gente só vai colocar aqui o punho. Então, aqui o que você vai fazer é pegar uma tirinha aqui, a minha aqui, ó, dobrada. O comprimento é, você coloca aqui no seu punho e vê um tanto assim que não te aperte muito. Aqui, ó, está bom pra mim. Com margem aqui de sobra, né, pra costura, para os botões. Que eu vou colocar 2 botõezinhos aqui, deixa eu ver quanto que tem. Meu aqui tá com 25, daqui aqui. A largura está mais ou menos com 5, né, de largura. Dobrado, 5 de largura. Aí pode ser mais largo, pode ser bem fininho, pode ser da maneira que você achar melhor. Costura e desavessa. Deixa eu costurar esse aqui, que eu já costurei um. Aí é 2, né? Um pra cada manga. Aqui você pode terminar reto ou fazer com um biquinho. Eu vou fazer com um biquinho. Costuro bem aqui. E volto. Que aí fica com o biquinho, que eu acho que vai ficar melhor. Aqui eu vou costurar mais um pouquinho pra baixar um pouquinho mais aqui. Acho que ficou melhor. Aí você desavessa aqui, né? Deixa eu começar por aqui, que aí é a coisa mais rápida. Puxa aqui os cantinhos e vai lá no ferro e passa pra ficar bem assentadinho. Eu já fiz um aqui e passei aqui a ferro, olha como ficou. Está bem assentadinho. Aqui eu não dobrei, mas você vai dobrar aqui e fechar o buraquinho, né? Dobra pra dentro.
Aí vem aqui e passa uma costurinha. Pronto, fechei. Agora eu vou colocar aqui. Deixa eu ver, temos que vir aqui, deixa eu ver qual é a frente da manga. Aqui é a frente. Aqui é a frente, então eu vou levar o botão para trás. Então, eu vou fazer nesta posição aqui, daqui para cá. É melhor o botão para trás, isso mesmo. Que eu vou colocar bem no meio, tá? Pode ser um pouco mais pra cima, um pouco mais pra baixo, mas eu vou deixar aqui bem na metade. Como que eu vou costurar aqui? Eu vou fazer aqui o meio. Deixa eu ver onde está o meio. Pegar aqui o meio, vou marcar o alfinete. Vou colocar bem na costura aqui, ó, da manga. Bem em cima aqui do alfinete. Vamos ver se tá na posição certa. Mais pra cá. Pronto. Aqui tá bom. Aí eu vou alfinetar aqui, pra já ficar no lugar certinho. O que eu vou fazer aqui é costurar aqui. Para ficar com um bom acabamento, não vou passar a costura por cima, eu vou deixar ela embutida. Como embutir, né? Como deixar essa costura bonita embutida e não ficar por fora. Porque você vê aqui não tem nenhuma costura, tá tudo embutido, né? A nossa barra de manga, então eu não quero que fique costura aqui. Aí eu venho aqui, tiro o alfinete e dobro assim, ó, para cima aqui, ó. Vira. Pronto, agora eu alfineto de novo. E vou passar a costura aqui, ó, nesta beirinha aqui, em todo ele. Vou já alfineta aqui pra ficar no lugar. Vou vir até aqui à frente. Vou lá do outro lado também. Pronto. Agora que eu alfinetei, né, eu já posso costurar. Como que costura aqui? Veja que ficou bem pequenininho e não está pequenininho, ele tem que sobrar, mas para sobrar a gente tem que dar as preguinhas aqui, né, os nossos plissadinhos. Então, vai ser um aqui e do outro lado outro. Eu venho aqui, ó, e dou só um... Deixa eu puxar aqui, ó. Venho aqui e faço só esse movimento, ó. E dobro, tá? Aí, põe por cima. Vendo? Alfineta. Lá, aqui no outro lado, ó, vai fazer o mesmo, vai dobrar, tá? Puxar mais aqui pra baixo. Faz a dobrinha aqui, um plissadinho. É bem leve, bem pequeno. Acho que o meu dá, tipo, um 8 milímetros, não dá nem 1 centímetro. Dobrado. Pronto. Alfineta, aí passa a costura. Onde você vai passar a costura? Aqui, né? Neste ladinho aqui, não é em cima não, tá? É aqui, ó, bem na beirinha. Vai daqui até lá o outro lado. É bem na beirinha mesmo, tá, gente? Não pode passar muito não, que é pra não ficar grosseiro. Puxa aqui.
Dá um retrocesso no final. Tirou o alfinete. Aí depois que você tirou o alfinete, aí você não tinha virado para cima, agora você vira para baixo. Quando você vira para baixo, ele fica tudo embutido. Aí você passa o ferro, né? Que é pra ficar bem assentadinho. Olha como fica bonitinho. Aí fica aqui o nosso plissadinho, ó, tá vendo? A dobrinha. Fica aqui embaixo e em cima. E aí sobra para o botãozinho. O botão pode ser variado, um que você goste, ou esse aqui, como eu coloquei o botão de pérola na ponta aqui, eu vou colocar o botãozinho de pérola aqui também. Que é este aqui, ó, tá vendo? Olha que graça que vai ficar. Vai ficar bonitinho. Então, coloca que aí já combina, porque a combinação é o mesmo detalhe que está aqui, está lá no decote. Bem simples, mas que fica uma delicadeza, uma elegância, fica muito bonito, né? Aí aqui eu vou dizer, não sei fazer a casinha. A casinha de botão eu ensinei no vídeo passado, eu vou deixar aí na descrição. Aí dá pra você ver, eu ensinei como fazer casinhas de botão na máquina reta. Você que não tem máquina de zigue-zague, você consegue fazer na máquina reta. Eu ensinei direitinho no outro vídeo, tá? E se não quiser fazer na máquina, pode fazer à mão. Faz o cortezinho e com linha e agulha vai arrematando. Porque a casinha de botão do botão pérola é bem pequenininho, né? Quase nada. Então, com linha e agulha você consegue fazer. Ou vai lá no vídeo e aprende a fazer sem zigue-zague e consegue fazer. Então, aqui está bom. Eu vou colocar o botãozinho agora e vou fazer o outro e só falta aqui fazer a barrinha, né? Você vem aqui. Eu acho que eu vou fazer com 1,5 centímetro de largura. Barra você pode alinhavar para não entortar, não dar aquelas rugas. Passar ferro fica bom, mas às vezes fica muito enrugado e não dá, né? Mas se alinhavar dá certo. Olha, gente, aqui terminei. Ficou linda a blusa, eu adorei, gostei do detalhe aqui. Aqui nessa fitinha, eu acho que vocês repararam, né? E ficou um mais baixo que o outro, só que aí eu descosturei aqui, coloquei, aí ficou igualzinho, agora o lacinho. A manga, gente, é maravilhosa essa manga, ela é muito chique. Nossa, se você quer ficar chique, põe essa blusinha, faça o seu look que você vai amar. Bem, eu vou fazer o Reels lá no Instagram. Se você não me segue, segue lá, Luciete Vasconcelos Ateliê. Aí você vê o movimento da peça, quando eu visto, né? Aqui eu deixo fotos. Vou fazer os shorts também, que é um mini vídeo aqui do YouTube. E eu espero que vocês tenham gostado. Gente, eu amei essa blusa, ela é muito confortável e esse tecido é bem gostoso. Então é isso por hoje, espero que tenham gostado. Obrigado pela companhia até aqui. Paz e luz para todos. E até o próximo vídeo. Tchau! Então, vamos lá experimentar.